Calma aí, deixa eu botar minha carinha aqui. Começando. Olá, gente, boa tarde. Bem-vindos ao nosso último encontro, né, do vegan, né, do vegetarianismo formando uma rede de diálogos. Foi muito bom compartilhar com vocês esses sábados, né, foram algumas segundas e terças também. Então, foi muito bom compartilhar com vocês esses momentos. É pena que está acabando, né? Então, hoje a gente está encerrando o nosso ciclo. Eu quero muito agradecer a todos os mediadores que passaram por aqui, todos os palestrantes que, com carinho imenso, em meio a tantas dificuldades que a gente encontrou, né? Eles estiveram aqui de coração aberto, aos nossos alunos, aos nossos professores, aos nossos parceiros. Muito, 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 muito obrigada. E hoje a gente fecha o nosso evento com um tema muito importante, que é um dos temas que tanto os vegetarianos, né, quanto os profissionais de saúde têm muitas dúvidas, que é sobre a gestação. Então, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre a gestação, com a Thaís, que a Simone vai apresentar. Eu tenho muito orgulho da Thaís apresentar, né? Eu estava conversando com elas agora. A Thaís foi minha aluna, mostrando, né, meu cabelo branco, mostrando que eu tô velha mesmo, né? A menina já tá aí, linda, leve e solta, e eu tô velhinha, né? E a Simone, que vai apresentar, que vai ser a mediadora hoje, que a Simone é minha amiga aí de estrada. A gente trabalha junto há muito tempo, então a gente entrou na Unirio junto. E hoje ela é professora, a Simone Ribas, né? Ela é professora de materno-infantil do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e colaboradora do nosso projeto, que é o Projeto Vegan, tá? Então, eu passo a palavra para a Simone e seja muito bem-vinda, Thaís. E aí é com você, Simone. Obrigada, Elaine. Boa tarde a todos. Boa tarde, Thaís. É um grande prazer estar aqui mediando essa palestra. A Thaís, ela é mestranda em nutrição clínica pela UFRJ, fez residência multiprofissional em perinatologia pela maternidade escola da UFRJ, né? O trabalho de conclusão dela foi sobre gestantes vegetarianas, né? E ela também é consultora em aleitamento materno também pela UFRJ. Agradeço sua presença, sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente e espero que todos, né, esclareçam as dúvidas. E aí eu vou reforçar o que já é falado no Zoom. Por favor, desligar, né, os áudios e as câmeras, né, para poder não atrapalhar a palestra. Tenha uma ótima palestra. Obrigada, boa tarde para todo mundo. Já posso Ô, Thaís, minha tela? só pergunta, tá todo mundo ouvindo agora? Todo mundo escuta, Thaís? Todo mundo tá me ouvindo? Tá, todo Falando mundo... que sim, aqui assim, sim. Então tá. Então tá. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim. Tá meio estranho aqui para mim. Não, mas tá direitinho. Tá. Então, como a Simone e a Elaine falaram, né, sobre... Tá em modo cheio ou não, né? Agora sim. A palestra sobre, né, gestação e alimentação vegetariana. Eu fiz meu trabalho, né, de conclusão sobre gestantes vegetarianas, atendi algumas, e aí eu vou tentar trazer para vocês, assim, uma abordagem geral, porque é um tema muito grande, né? Porque só a gestação em si, a gente já tem um monte de coisa para falar. E se a gente for pensar também em adicionar mais um fator, ficaria gigantesca, né? Então, eu tentei fazer uma apresentação mais para a gente poder questionar mesmo, nos questionar, fazer perguntas realmente, que nem sempre eu sei se eu vou conseguir responder, e a gente ir juntos, né? E aí, assim, só para vocês saberem como que eu vou fazer a apresentação, eu primeiro vou fazer um panorama geral, né? Falar um pouco sobre vegetarianismo, que vocês já sabem, mas é só para fazer sentido para mim, né? Lá na frente, poder ir resgatando esses pontos, né? Então, por isso que vocês vão ver coisas que vocês já viram, muito provavelmente, mas aí, assim, acho que ficou melhor organizado, tá? Então, aí, primeiro o conceito, né? Segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira,
é considerado vegetariano todo aquele que exclui de sua alimentação todos os tipos de carnes, aves e peixes e seus derivados, podendo ou não utilizar laticínios ou ovos. O vegetarianismo inclui o veganismo, que é a prática de não utilizar produtos oriundos do reino animal para nenhum fim, alimentar, higiênico, de vestuário. E aí eu trouxe uma classificação porque eu acho que fica mais fácil da gente visualizar, né? O ovo-lacto-vegetariano, que é o que não consome a carne, mas consome o ovo, leite, queijo, iogurte, pode ou não consumir o mel. O lacto-vegetariano, que é o que não consome carne nem ovo, mas ainda consome o leite, queijo, derivados, né? Pode ou não consumir o mel. O ovo-vegetariano, que é o que consome o ovo e não consome leite, derivados nem a carne. O vegetariano estrito, que é o que não consome nenhum tipo de produto de alimento animal, né? Então, nem a carne, nem o ovo, nem o leite, nem os derivados. Nós, como nutricionistas, a gente usa esse termo, né? Vegetariano estrito. E aí tem o vegano, que são os que, além de não consumirem, é um vegetariano estrito e que também tem a preocupação com os produtos testados em animais, em relação à pele. Assim, tem várias outras classificações que as pessoas fazem e que tem alguns livros e que trazem, que falam de crudivorismo, de frugivorismo, de macrobiótica, tem várias vertentes que aparecem por aí, mas assim, a mais conhecida e a mais reconhecida são essas mesmo. Então, assim que a gente consegue, porque senão a gente acaba não conseguindo estudar, né? Se a gente tem muitas variáveis, a gente não consegue estudar esse público. E aí tem esse outro conceito, né? Como eu falei, tem vários conceitos, tem esse outro, que é o Whole Food Plant-Based Nutrition, o diet, né? Que é uma dieta rica em vegetais, leguminosas, frutas, cereais integrais, oleaginosas e sementes. E aí ele traz, pelo menos nesse artigo que eu achei, ele fala que carnes, aves, peixes, laticínios e alimentos processados são extremamente restritos. Ou seja, ele não diz que não são consumidos, mas eles não são a principal fonte, né, de consumo dessas pessoas. Ele também é um conceito que foi trazido, né, pelo aquele The China Study, que é o estudo da China, né, bem famoso, e ele traz esse conceito que ele vai um pouco além, que além de você não consumir, né, ou consumir muito pouco carne, aves e peixe, você está mais preocupado e consciente com o que você está nutrindo o seu corpo, né, nutrindo as suas células. Se são alimentos que vêm da terra, né, aquela comida de verdade que todo mundo fala, mas o que seria essa comida de verdade? E aí pensando vegetarianismo no Brasil, né? A gente está aqui na quarentena discutindo num grupo sobre vegetarianismo e dietas vegetarianas na gestação. Então a gente teve essa pesquisa do Ibope de 2018, em que 14% da população se autodeclarou vegetariana. Então, assim, é uma autodeclaração, né? A gente não sabe qual tipo de vegetariano, qual é o conceito que essa pessoa tem, como que funciona exatamente, mas é um número expressivo. Teve um aumento, né, de 75% comparado com uma pesquisa anterior de 2012, então é expressivo. E algo que a gente deveria pensar é se 14% da população se autodeclara de alguma forma, né, vegetariana, existem mulheres em idade férteis, né? E essas mulheres vão engravidar. Então, como que seria isso? E é por isso que a gente também precisa discutir o vegetarianismo na gestação. E aí a gente vem, mas e aí plantas na gestação? Essa também é um artigo que é super famoso, que acho que todo mundo já deve ter visto, que é o posicionamento da American Dietetic Association sobre dietas vegetarianas. Eles fizeram em 2009 e aí em 2016 eles reformularam e mantiveram o seu posicionamento de que dietas vegetarianas bem planejadas são apropriadas para indivíduos em todos os estágios da vida, incluindo gestação, lactação e infância. Eu acho que todo mundo já deve ter visto, né, esse artigo. E aí eu fui procurar o que a gente tem aqui no Brasil. Se o CFN, eu até mandei um e-mail para o Conselho Federal de Nutrição para ver se eles tinham algum posicionamento. Eu não achei do Conselho Federal. O que a gente tem foi o CRN3. Deixa eu só mudar de lado o meu negócio. Que ele
lançou esse parecer técnico, e que ele diz que dietas, aí ele fala, tem todo um documento falando sobre dieta, ele explica a mesma coisa que eu já tinha explicado, e aí é interessante esse terceiro parágrafo que ele fala: dietas vegetarianas que atendem às necessidades nutricionais, oferecem benefícios à saúde e podem promover crescimento, desenvolvimento e manutenção adequadas em todas as etapas do ciclo da vida, bem como diminuir o risco de doenças crônicas não transmissíveis. E aí, no final, ele fala: ao nutricionista cabe orientar o planejamento alimentar dos indivíduos, visando a promoção da saúde e respeitando as características e decisões pessoais quanto ao padrão dietético. E embaixo, ter conhecimento pleno e pesquisar sobre dieta vegetariana, que é o que a gente está fazendo aqui. Assim, eu acho esse movimento importante, que a gente possa discutir e trazer para a nossa rotina o que acontece. Será que realmente tem algum prejuízo ou tem benefícios? Quais são os benefícios? É importante a gente refletir, né, sobre por quê. E aí, eu sempre gosto, eu sou apaixonada pelo nosso guia alimentar para a população brasileira. Ele traz um conceito que é bem simples e eu acho que é importante a gente refletir, que vai além, né, do só vamos parar de comer carne, mas o que a gente vai estar colocando dentro do nosso corpo, o que a gente vai estar nutrindo as nossas células, né? Como é que a gente vai estar nutrindo nossa vida. E aí ele fala sobre o processamento, né? Ele divide os alimentos em 4 tipos: alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. E aí um exemplo que eu gosto, até porque é um milho, então é um cereal, é saudável, todo mundo pode comer, né? Mas o salgadinho de milho é a mesma coisa? Como é que funciona? Qual a frequência que você come uma coisa e qual a frequência que você come outra, né? Como que funciona isso para a população em geral, independente de ser vegetariano ou não, né? Porque milho é milho. E aí a gente entra na parte das gestantes e como avaliar as gestantes. E aí eu acho importante a gente voltar assim, para o que aquele CRN tinha falado em relação a estudar e a pensar sobre a gestação. Assim, gestação não é doença, né? Mas assim, um período específico da mulher e que requer uma atenção maior. E eu acho que o mais importante, além do que você deve suplementar, ou quanto você deve suplementar, ou como deve ser, é o acolhimento, né? Então, assim, como que você avalia essa gestante? Eu acho que a primeira coisa que você deveria pensar é no acolhimento, é na sua escuta. Muitas vezes a gente está falando com a pessoa e a pessoa está falando com a gente já está pensando o que a gente vai responder, sem nem estar realmente escutando o que ela tem para falar para a gente, sabe? Então, eu acho que é importante a gente ter uma escuta ativa, de estar ali e estar presente com a pessoa, de estar nessa palestra agora e realmente estar presente, não estar aqui e estar mexendo no celular e estar vendo as mensagens e estar falando com as pessoas, é de você procurar nos momentos em que você está fazendo alguma coisa, ou está com alguém, ou está com outra pessoa, é de você estar presente. E a gestação é um momento muito, assim, acho que a experiência traz isso. Eu atendi muitas gestantes em muitas situações completamente diferentes, em momentos completamente diferentes, né, assim, tanto de idade gestacional quanto de situações de vida. E o que eu acredito que seja mais importante, para além de quanto você vai suplementar, é se você realmente está ouvindo essa pessoa, se você realmente está acolhendo o que ela está falando e aceitando o que ela está falando, né? Porque eu já ouvi de pacientes, por exemplo, que foi no médico, na obstetra, e a obstetra falou que ia ter que bater o fígado com feijão para ela tomar escondido, para ela comer. Assim, será que isso realmente é escutar a pessoa e aceitar a escolha do outro, sabe? E será que você botar um fígado no feijão vai solucionar todos os problemas que você precisa, assim, que você vai ter? Será que é tão eficiente, assim, para você ter, sei lá, o ferro, a proteína, só botar um fígado no feijão uma vez na semana? Não sei quanto que ela ia fazer, ou todo dia. Então, assim, é realmente pensar para além, né, das suplementações, ou do que fazer ou deixar de fazer. E aí, voltando, de como avaliar a gestante, e isso avaliar em geral. Então, a gente fala da avaliação antropométrica, né,
que eu vou falar um pouquinho depois, da anamnese alimentar, avaliação socioeconômica. Então, é importante você saber quem cozinha nessa casa, quem faz as compras, quantas pessoas moram na casa, essa mulher trabalha, ela não trabalha, ela come no trabalho, ela come em casa, ela cozinha a própria comida, ela não cozinha, ela tem tempo para deixar de molho os seus alimentos e cozinhar e fazer tudo, ou ela não faz isso. Ela tem dinheiro para comprar a comida, né, toda e ainda comprar os suplementos. É importante a gente pensar como um todo, né? Não só ver uma barriga, né? Não só ver que tipo, ali está gerando um feto. Os sinais e sintomas. Eu acho que quando a gente fala de gestação, a gente vai um pouco... Isso é para todas, né? Independente dela ser vegetariana ou não. Sinais e sintomas. Você perguntar se a mulher tem algum sintoma, se ela está sentindo muito enjoo, porque se ela tiver com muito enjoo e vomitando muito, ela não vai conseguir comer, independente dela ser vegetariana ou não. Que você pode fazer para ela comer, sabe? Quais são as opções melhores? Quais são as estratégias nutricionais que você vai criar para essa pessoa que não está conseguindo comer nesse começo de gestação? A gente faz a investigação de xeroftalmia, que é para ver a deficiência de vitamina A. Então, são algumas perguntas que você faz para poder saber se a pessoa tem algum indício de deficiência de vitamina A ou não. Isso para todas. E picamalácia, né? Que acontece muito na gestação, que é quando a mulher tem vontade de comer coisas diferentes, tipo gelo, tijolo, essas coisas que são mais diferentes, assim. E é importante você perguntar, porque muitas vezes nenhum outro profissional vai perguntar isso para ela, né? Então, nós como nutricionistas, e é importante que essa mulher se sinta aberta para falar também, porque ela pode falar, tá tudo bem falar e a gente discutir e tentar entender o que está acontecendo, enfim. E aí a gente tem os exames bioquímicos prévios, então assim, seria o ideal que toda pessoa pensasse antes de engravidar, né? Vou engravidar, fazer exames, ver qual é o peso, ver tudo. Nem sempre é a realidade, né? Mas se ela tiver, assim, uns exames de 3 meses atrás, seria interessante. Se não, tudo bem. E a idade gestacional, ela vai fazer muita diferença para a gente poder estabelecer qual é o nosso objetivo lá na frente, né? Assim, como é que a gente vai tratar, quais são as suplementações, como é que vai fazer. Então, assim, a idade de gestação, eu falo que eu não sei mais o que são meses. A pessoa fala, eu tenho 8 meses, mas 8 meses são quantas semanas? Porque a gente trata muito com semanas, né? E, assim, um bebê de 32 semanas é completamente diferente de um bebê de 35. Eu já vi, eu sei, é diferente. Então, para mim faz muita diferença se ela está com 32 semanas ou 35, se ela está no começo da gestação ou não. Então, é importante a gente saber as semanas, que geralmente a gente faz pela DUM, que é a data da última menstruação. Se não tiver, se não for conhecida, a mulher não lembrar, aí a gente faz pela primeira ultra, que é até 13 semanas. E aí isso vai determinar também as suplementações que a gente vai fazer, o ganho de peso, como é que a gente vai avaliar isso tudo, né? E aí, quando a gente fala da avaliação antropométrica, a gente vai fazer uma classificação do IMC, que é o Índice de Massa Corporal pré-gestacional, ou seja, antes dela engravidar. Qual era o peso dela antes de engravidar? E aí, a gente, de acordo com esse peso antes, com esse IMC, a gente vai classificar. Se o IMC é uma continha, né, que você faz peso dividido pela altura ao quadrado. Se o peso der acima de 30, se o IMC, der acima de 30, seria obesidade. Então, a faixa de ganho de peso para ela seria de 5 a 9 quilos, pelo IOM, né? O Instituto de Medicina. Se der sobrepeso, que é acima de 25 até menos do que 30, seria de 7 a 11,5. Se for normal, que a gente chama, né, eutrófica, um peso adequado, seria né, o IMC de 18,5 até 24,9, ela poderia ganhar a faixa de ganho de peso dela seria entre 11,5 kg até 16. E se ela tiver baixo peso, né, se o IMC dela for abaixo de 18,5, a faixa de ganho dela é de 12,5 até 18. Então, eu realmente não sei de onde as pessoas tiram aquele 1 quilo por mês, né? Que ainda existe, que tem muita obstetra que ainda acredita num quilo por mês, mas não é bem isso. Até porque, assim, nos primeiros meses, elas ganham geralmente bem pouquinho.
a gente vai ganhando mais no segundo e no terceiro trimestre, né? E aí a pergunta é, seria diferente para vegetariana? Tem alguma diferença para a gestante vegetariana? A princípio não, assim, a gente não tem uma classificação de IMC diferente para vegetariana. O que a gente, o que eu observei, mas é uma observação muito pontual, então que a gente não pode afirmar nada, é que elas acabaram ganhando menos. Menos assim, tipo, por exemplo, eu tive duas pacientes que participaram do projeto que eram obesas, e aí elas ganharam 5 quilos, exatamente, entendeu? E aí a que era eutrófica ganharam ali bem próximo do limite inferior. Mas os bebês nasceram com mais de 3 quilos e ficou tudo bem. Então, eu não sei, a gente ainda não tem muito... não tem uma classificação diferente assim para elas. Por enquanto, é essa que a gente usa e é esse objetivo que a gente vai tentar alcançar, até para calcular o ganho de peso por semana para os pacientes. E aí, quando a gente fala em anamnese alimentar, especificamente para gestantes vegetarianas, eu acho importante entender os motivos que levaram ao vegetarianismo. Se foi por saúde, por religião, pelo meio ambiente, por ética, por que isso vai fazer diferença? Porque se for por religião, por exemplo, e ela tem aquela coisa de 3 vezes ao dia só de comer, a gente precisa respeitar e tentar trabalhar com isso. Se for pelo meio ambiente, por uma questão ética, talvez ela não pense tanto no que ela está colocando para dentro, na saúde dela, né? Ela está pensando que ela não está comendo animais, mas ela não está pensando se o corpo dela está gostando do que ela está comendo ou não, está sendo bom para você. E aí vem um outro questionamento também, que é o tipo de vegetarianismo. A gestante fala, eu sou ovo-lacto vegetariana. E aí você entende, então, lembrando daquele conceito lá, que ela vai consumir ovo, leite e derivados, certo? Nem sempre. Pode ser que ela fale que é ovo-lacto vegetariana porque ela vai na casa da avó dela e come bolo e tem leite e ovo. E por isso ela se considera ovo-lacto e ela não vai se considerar, né, estrita, mas ela consome leite diariamente? Ela está disposta a consumir leite diariamente? Porque isso faz muita diferença. Se ela não consome, mas ela está disposta, e a gente já tá, então a gente vai botar o leite. Ela consome o ovo diariamente? Ela pode consumir o ovo diariamente? Ela é uma coisa que é confortável para ela? Então são perguntas que precisam ser feitas, né? E você também vai investigar os hábitos alimentares. Será que os hábitos alimentares são saudáveis? Se a pessoa tem o hábito de beber água, de consumir fruta 3 vezes no dia, ou tem um excesso de ultraprocessados, ou tem um refrigerante, uma pizza todo final de semana. Então, a gente pensar quais são esses hábitos alimentares da pessoa, né? Que isso vai antes da gestação e que afeta muito a gestação. Isso para todas as gestantes, né? Assim, para a vegetariana especificamente, a gente precisa saber o que exatamente ela consome, mas para todas as gestantes, a gente tem que estimular o hábito alimentar saudável, né? De comer frutas, verduras, legumes, beber água, cereais integrais, leguminosas. Isso é um hábito alimentar saudável, né? Então é interessante que a gente pense que todo mundo deveria estar comendo assim, né? E que a carne não é o prato principal, não deveria ser o prato principal. Tem uma frase do Michael Pollan que ele fala isso, que a carne não deve ser o prato principal, né? Mas, tipo, eu esqueci como é que fala, o acompanhamento. É uma realidade que a gente não vê, né? Que as pessoas pensam a carne como o prato principal e como se só aquilo fosse o suficiente para garantir saúde. E aí, se a gente pensa em exame bioquímico prévio, basicamente, para essa gestante vegetariana, hemograma, glicemia de jejum e B12. Se ela tiver isso, está tudo bem, a gente já consegue fazer uma avaliação ali. É claro, se for bem completo, se a gente puder fazer um check-up geral antes de engravidar, pedir proteínas totais, albumina, ácido fólico, homocisteína, vitamina D, o cálcio, PTH, né, que é o paratormônio, a ferritina e os marcadores do ferro, o PCR, que é o marcador inflamatório, que afeta a ferritina também, né, que às vezes a ferritina está mais baixa, está mais alta por conta do PCR. Então, assim, isso é lindo. Mas se a gente conseguir, pensando, né, a nível do SUS, e a gente conseguir um exame de hemograma, glicemia de jejum e B12, já dá para a gente fazer uma avaliação dessa paciente e entender como que é o estado nutricional dela. Porque muitas vezes a pessoa já está com uma anemia antes da gestação
e aí ela entra na gestação e tem uma demanda maior, né, de ferro, realmente tem, e aí ela acaba entrando numa anemia maior durante a gestação. E a gente pensaria, assim, na ferritina, nos marcadores de ferro, porque, assim, nós mulheres, em idade fértil, né, pensando ali dos 12 até a menopausa, o que acontece a cada ciclo? Menstruação. E o que acontece na menstruação? A perda de ferro, né? A gente perde sangue e perde ferro. Acontece, tem mulheres que perdem um pouco mais de sangue e elas podem entrar nesse ciclo aí de precisar suplementar. Mas, assim, eu acho a menstruação linda, eu estou num momento muito de paixão com entender esse ciclo menstrual, entender como o nosso corpo funciona, que muitas vezes a gente não consegue entender e compreender e não é ensinado, assim, eu brinco com os meus amigos que a gente aprende tanta coisa na escola e a gente não aprende a ouvir o nosso próprio corpo, né? As mulheres não aprendem a entender como que acontece o ciclo hormonal da menstruação e como que funciona pra gente e realmente ouvir o que o nosso corpo está falando pra gente, né? Enfim. E aí a gente volta para a questão que foi uma das coisas que a Elaine me mandou, sobre higienização dos alimentos crus, comer na rua. Eu peguei esse passo a passo do Ministério da Agricultura, para vocês verem que é exatamente igual para todo mundo. E em tempos de pandemia e de coronavírus, eu espero que todo mundo esteja fazendo isso com todos os alimentos, né? A gente não tem nenhuma diferença em relação a como higienizar ou o que higienizar. É exatamente igual. Eu já ouvi de usar vinagre ou limão. Assim, é uma escolha de cada um. Acredito que quando você não está gestante, é a sua escolha, a sua vida, só que a partir do momento que você está gestante, existem, né, uma preocupação maior. A toxoplasmose é uma doença uma infecção que a gente adquire através dos alimentos, né? Não, pelo amor, não doem o gato, tadinho do gato, não é o gato que vai passar a toxoplasmose para você. Ele pode ser, realmente, é um cuidado que você pode ter ali de não tocar nas fezes do seu gato, se tiver alguém para cuidar, mas não precisa doar o gato. E seria realmente como higienizar da forma correta. Lavar em água corrente para tirar a terra, colocar de molho. É uma colher de sopa de água sanitária sem alvejante, né? Não é aquele cloro, eu sempre falava na palestra, que vende aquele cloro que tem da garrafa PET, sabe? Faz tempo que eu não vejo ele, mas tem. Esse a gente não tem como usar, né? Porque a gente não sabe de onde veio. Então, se você olhar a própria embalagem atrás, ela vem escrito para desinfecção de frutas e verduras. Então, é uma colher de sopa para 1 litro de água. O que eu costumo fazer em casa, o que eu já fiz em casa, né, é medir a minha bacia que eu coloco e aí deu 6 litros. Então, eu sei que são 6 colheres de sopa. E aí, depois, para não desperdiçar água, eu uso essa água para lavar o quintal, entendeu? Então, eu jogo a água no quintal. Que aí você vai tirar os alimentos ali, lavar em água corrente, esperar secar e guardar. E aí aquela água com cloro eu uso para lavar o quintal, enfim, vocês podem usar para outras coisas. E aí você vai esperar secar e guardar em potes fechados na geladeira ou em saquinhos, né, dentro da geladeira. E aí você pode consumir. Você tem certeza que você pode consumir. Agora, no restaurante, eu tenho certeza que eles fizeram todo esse processo? Eu tenho como garantir que o restaurante deixou de molho nesse tempo todo, ou sei lá, um dia eles estão atrasados porque a encomenda chegou atrasada e aí eles não colocaram de molho, eles só deram uma lavadinha e já botaram no seu prato. Como é que a gente sabe? A gente espera que todos eles façam, mas a gente não tem como afirmar que eles vão fazer. Então, assim, é seguro comer na rua estando gestante? Eu só comeria alimentos, é o que eu recomendo, que são alimentos cozidos, né? E aí a gente a gente pensar em alimentos crus, tipo peixe e tal, nada disso seria recomendado. Independente de ser gestante vegetariana ou não, a gente não consumiria alimentos crus na rua, que a gente não tem certeza. E quando a gente fala de rua, a gente fala de restaurante, a gente também fala na casa de uma amiga que você não sabe se ela teve esse cuidado ou não. Porque a sua mãe você tem como ligar e falar, tem que deixar de molho e tal, fazer, e ela vai fazer. Agora, sei lá, vai na casa de uma pessoa, um amigo do amigo, e aí tem lá um alface para você comer, é melhor não comer, sabe? É melhor evitar,
por ser um período, né, meio crítico, então eu não comeria. E aí a gente entra nos nutrientes importantes para a gestante vegetariana. E aí a gente falaria um pouquinho assim, tentaria falar um pouquinho de cada um. Eu vou falar de uma forma bem abrangente, assim, sem falar muito valores e números e quantidades, porque eu acho que isso requer uma consulta realmente individualizada para cada pessoa. Vou falar de uma forma bem geral, mas só para a gente ter uma ideia, né? E para a gente pensar e nos questionar. E me questionar também, que vocês me questionem também as coisas, e que a gente possa ir criando esse diálogo. Então, aí, quando a gente pensa na proteína, realmente existe uma demanda maior de proteína durante a gestação. 40% é para o feto, para o bebê, para a placenta e para o líquido amniótico. Os outros 60% desse aumento da demanda é por conta do aumento dos tecidos que acontece, né? Cresce a barriga, crescem os peitos, os seios, do volume sanguíneo. Então, tem uma necessidade maior de proteína. E aí a gente pensaria, tá, mas e quais são as fontes vegetais de proteínas? Seriam as leguminosas, sementes e o leite, né? Leite e derivados, leite, o queijo, iogurte. E, assim, eu poderia colocar ali também tofu, amêndoas, mas eu não acredito que essa seja a nossa realidade, né? A gente não tem o hábito de comer tofu, tofu é caro, então eu não vejo muito por que a gente, enfim, aceitar que tofu seria uma fonte vegetal para a gente. Não é, acho que leguminosa é algo bem mais acessível e que todo mundo conseguiria. E aí a gente pensaria em duas coisas, né? Nas formas de preparo e na técnica dietética. Então, eu acredito que a maioria das pessoas saibam, né? Mas é bom reforçar que a gente fala que para aumentar a biodisponibilidade, que aí entra a questão do zinco também, dos nutrientes, a gente deixaria de molho essas leguminosas. No mínimo de um dia para o outro, né? Mas deixaria até mais, assim, se pudesse deixar 12 horas, pelo menos, os feijões, para a gente poder aumentar essa biodisponibilidade. E a gente também poderia pensar nas formas de preparo. O que acontece? No final da gestação, a barriga cresce e o estômago fica, né, bem aqui em cima e começa a pressionar. Então, eles começam a ter azia e não conseguir consumir um volume de comida muito grande, né? Então, ela vai precisar fracionar um pouco mais. E aí, quais seriam as estratégias que a gente poderia ter pensando em aumentar a proteína? Comer em outras refeições, além do almoço e do jantar. Primeiro, é importante jantar, né? Porque tem muitas pessoas que não têm o hábito de jantar. Então, é importante almoçar e jantar. E aí, as outras formas de preparo é você, tipo, hummus, que é o hummus, eu não sei como pronuncia, aquela pastinha de grão de bico. Que é uma pastinha de grão de bico que você pode comer no café da manhã, entendeu? Ou no lanche da tarde. Tem também, tipo, um bolinho de lentilha que você faz com a lentilha. É super fácil de fazer e fica muito gostoso, que você pode comer também de um lanchinho da tarde. Então, você pode, né, concentrar, ao invés de comer 2 conchas de feijão, que vai ficar um volume muito grande para algumas pessoas, né? Para mim, tá tudo bem, mas para algumas pessoas fica um volume muito grande, principalmente nesse final da gestação. Então, são essas estratégias que a gente poderia pensar, né, em como fazer. E aí a gente fala do ômega 3, né? O tão falado ômega 3. E aí eu botei aqui as fontes animal e vegetal. Quais seriam as fontes animais do ômega 3? Seriam peixes como salmão, arenque, atum, sardinha, anchova, cavalinha, pescadinha, etc. E a gente tem a fonte vegetal, que seria semente, né, de linhaça, chia, o óleo de linhaça, nozes e algas. E aí, aqui eu trouxe mais para a gente debater juntas, né? Pensar todos juntos se todos nós consumimos esses peixes antes de pararem de consumir carne, ou se ainda consomem, né, algum tipo de peixe, ou ainda consomem carne, não sei, ou para os outros profissionais que estão assistindo. Se vem, né, nos pacientes o consumo de peixe 2 a 3 vezes na semana. Se as pessoas consomem esses peixes especificamente 2 a 3 vezes na semana. Primeiro questionamento. Segundo, qual é a forma de preparo? Esse atum e essa sardinha é em lata? E aí a gente volta para a questão do guia alimentar. Então, seria um produto processado.
produto processado é interessante para a gente consumir sempre, 3 vezes na semana, a gente comer atum e sardinha em lata, não seria tão interessante. E a gente vai para o quadrinho do lado, que é contaminação por metais pesados. Então, assim, a gente pensar, por exemplo, que o atum é um peixe predador, então ele come pequenos peixes, então ele tem um teor de contaminação elevado. Então, será que é tão interessante assim? E aí, quando a gente fala da fonte vegetal também, tem alguns estudos que falam sobre a conversão baixa, né, dessa fonte vegetal para o nosso consumo, para a nossa ingestão, como fala? Enfim. E aí a gente pensaria na necessidade de suplementação, né? De suplementar essas gestantes. E aí eu pergunto, mas será que a gente precisa suplementar gestantes vegetarianas ou todas as gestantes? Será que a gente precisa suplementar qual necessidade, qual quantidade? Como? De que forma? Será que realmente a gente já tem estudos falando que é seguro a gente suplementar dessa ou daquela forma? Como que fica isso? Eu não tenho resposta. Eu realmente não tenho uma resposta muito concreta para vocês. Assim, talvez a suplementação seja interessante, né? Existem até alguns suplementos para gestação que já vêm com o EPA e o DHA. Mas aí a gente pensa também no poder aquisitivo. Será que essa pessoa vai ter condições de comprar esse suplemento que vai ser um pouco mais caro? E a gente pensa que talvez uma colher de sopa do óleo de linhaça por dia seja interessante, mas que também ele não vai conseguir converter. Então, assim, é um questionamento que eu vou deixar em aberto aí, sobre suplementar ou não, como fazer e se é realmente para gestante vegetariana ou se é para todas. Porque esse, por exemplo, é um questionamento que para mim são para todas, né? Será que a gente consome aquilo tudo? Será que é legal a gente consumir? Então tá, vou consumir peixe, mas 3 vezes na semana? E a contaminação, como é que fica? Enfim. E a gente vem para o ferro e o ácido fólico. Aí é uma tabela da OMS que é sobre cuidados pré-natais para uma experiência positiva na gestação, né, na gravidez. E ele fala dos suplementos de ferro e ácido fólico. E ele diz que é recomendado um suplemento oral diário de ferro e ácido fólico com 30 a 60 miligramas de ferro alimentar e 400 microgramas de ácido fólico para mulheres grávidas. Isso desde do início, a fim de evitar anemia, infecção, baixo peso e parto prematuro. Isso é da OMS. E a gente tem o manual do Ministério da Saúde de suplementação de ferro, e que ele faz a suplementação de crianças de 6 a 24 meses, de gestantes com 40 miligramas de ferro alimentar e 400 microgramas de ácido fólico diariamente até o final da gestação. Então, aí a gente, para gestantes, a gente todas teriam que suplementar o ferro. Então, independente de serem vegetarianas ou não, existe a suplementação de ferro de forma profilática, que aí faz a gente se questionar: mas será que só na dieta vegetariana então tem baixa de ferro? Ou é por conta do período gestacional que tem uma demanda maior de ferro e essa mulher vai precisar de mais ferro? E aí o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde já recomendam a suplementação de ferro. Então, assim, também é um outro questionamento. E aí, como avaliar essa suplementação? Se essa suplementação que você faz ali, profilática, que a gente chama, está sendo efetiva ou não? Eu acho que sintomas físicos são muito importantes. Então, você, de novo, escutar essa mulher. Perguntar se ela está bem, se ela está ficando muito cansada. Se ela sobe uma escada e ela está, tipo, muito, muito, muito cansada, que falta muito ar. Pode ser da gestação? Pode. Mas pode ser também de uma anemia que está ali, né? E aí, como é que a gente avaliaria essa anemia? Um exame bioquímico, fazendo um exame de sangue. Com hemograma só, que dá o diagnóstico da anemia, a gente avalia a hemoglobina e o hematócrito e pode ver se você vai precisar aumentar essa suplementação ou não. E aí a gente pensa nos marcadores de ferro também, na ferritina, na transferrina, em todos esses. Assim, eles são até interessantes para a gente pedir, mas especificamente nesse, eu acho mais interessante antes da injeção para a gente avaliar como é esse transporte de ferro, como está essa ferritina, esse estoque de ferro dessa mulher.
Durante a gestação, a gente precisa ver o que está acontecendo ali naquele momento. Então, assim, se conseguir só o hemograma, já está ótimo. Se a gente conseguir fazer esse hemograma e ver como está esse status, e aí a gente vai aumentar ou não essa suplementação da mulher. E aí a vitamina D. E aí, de novo, essa tabela, né, da OMS, e ele traz pra gente que o suplemento de vitamina D não é recomendado às mulheres grávidas para melhorar os resultados maternos e perinatais. Nos últimos meses, né, surgiu uma corrida louca para suplementar a vitamina D, porque aumenta a imunidade, que tem que suplementar. Mas, assim, eu acho um pouco imprudente a gente simplesmente suplementar sem avaliar a real necessidade, né, dessa mulher. E aí a gente pensa em 2 fatores. Primeiro, na exposição solar, e aí vocês tiveram uma palestra, né? Eu consegui assistir um pouquinho, uma palestra sobre a questão da exposição solar, eu achei maravilhoso, porque ela falou exatamente isso. Só do fato da gente caminhar, da gente se expor ao sol, como a gente se expõe aqui no Rio de Janeiro, a gente já estaria fazendo essa conversão. Em tempos de pandemia, a gente não está fazendo tanta exposição solar assim. Então, será que é eficiente? Não é? De novo, conversa. É preciso acolher essa mulher e perguntar e escutar se ela realmente está saindo, se ela pode sair, porque tomar sol é saudável, né? Você está em contato com a natureza. E aí tem uma outra questão também, que são os alimentos fortificados no Brasil. A gente não tem tantos alimentos assim fortificados com micronutrientes aqui. A gente vê lá fora, na Europa, muito, né, vitamina D, por conta até por eles terem menos incidência solar. Nos Estados Unidos, a gente vê também a fortificação dos alimentos com a vitamina D, com cálcio. Mas aqui não é tão comum assim, a gente vê até o leite. Se a gente pegar, todos os leites são suplementados, né? Como é que funciona? Suplementados não, desculpa, fortificados com a vitamina D. Todos os iogurtes são fortificados. Então, assim, é algo que a gente tem que ver se esses alimentos são fortificados ou não. E aí a gente pensar também, mas a bebida vegetal de amêndoas é fortificada com vitamina D. Será que essa mulher tem condições de tomar essa bebida vegetal fortificada com vitamina D e cálcio, né? E aí, como avaliar? Exame de sangue. Né? Então, a vitamina D é um exame que eu acho que seria interessante também, pelo menos no início da gestação, para você ver. O nível recomendado para gestante é acima de 30, né? Porque para normal é de 20 a 30, e para gestação, especificamente, eles falam acima de 30. Então, a gente vai suplementar caso apresente esses níveis abaixo do recomendado. E aí, qual a dose, qual a melhor forma de suplementação, como fazer? A gente até pode suplementar, o nutricionista pode suplementar a vitamina D até 2.000 UI. Mas especificamente, se ela tiver com uma deficiência de vitamina D, é interessante que ela passe por uma avaliação médica, um endócrino que você tenha confiança, que você possa encaminhar. Eu tive uma gestante que não é vegetariana e que ela estava com uma vitamina D inferior a 8. E eu nunca tinha visto isso antes e a obstetra dela não suplementou. E aí eu falei, não, acho que você precisa. Porque assim, eu poderia suplementar, mas seria uma dose muito baixa para o que ela precisa, sabe? Então eu encaminhei ela para ir a um endócrino e poder fazer essa suplementação. Então, para mim é isso, assim, tentar essa exposição solar, e isso para todas, para gestantes que são vegetarianas ou não, né? E aí, pensando no cálcio, de acordo com essa tabela da OMS, ele fala que em populações com baixa ingestão diária de cálcio, são recomendados suplementos diários de cálcio de 1,5 a 2 gramas de cálcio alimentar oral para reduzir o risco de pré-eclâmpsia. Então, assim, diferente da vitamina D, o cálcio tem aí uma indicação para casos específicos. E aí a gente vai pensar que a nossa população, as gestantes vegetarianas, são uma população com baixa ingestão de cálcio? Talvez, né? Se a gente pensar que teremos que avaliar tudo, a ingestão dela, como é que é o consumo, se ela come vegetais verdes escuros, quais são as fontes de cálcio que ela consome, né? E aí, de novo, a gente pensa, tem alimentos fortificados no Brasil com cálcio, né? E aí, como que você avalia? Seria pelo exame bioquímico, pela ingestão alimentar? Assim, o exame de cálcio, ele não é tão fidedigno, né? Então, não é algo que seja tão concreto, assim, para a gente conseguir só avaliar pelo exame. Então, eu acredito que você avaliando a ingestão alimentar seria mais interessante.
você fazer esse recordatório, você perguntar exatamente tudo que a pessoa come, e aí é um trabalho que é um pouco mais demorado, né? Porque você não pode só olhar e falar, ela consome tudo que ela precisa. Mas você vê todos os alimentos, se ela realmente atinge a necessidade dela de cálcio diária, e se ela não atingir, como é que você vai fazer a suplementação? Qual é a dose? Qual é a melhor forma de suplementar? Eu acho que vai depender muito do caso, né? Se ela for uma vegetariana estrita, que ela não consome nem leite, nem queijo, nem derivados, nunca, né? Aquela vegetariana estrita, é interessante que a gente suplemente cálcio. Agora, se ela for uma ovo-lacto-vegetariana, mas que ela também não consome leite, porque ela não tem água, porque ela não gosta, ela consome queijo uma vez na semana, será que para ela também é interessante suplementar? Será que só com a alimentação? Porque a gente tem que pensar também, ela vai chegar até o final da gestação, vai diminuir o consumo, porque, né, é mais difícil você comer o volume de comida que tem que comer, como é que seria? Então, assim, é um trabalho que é interessante você fazer junto com o médico dela, né? E talvez, sim, suplementar. E a vitamina B12, ó, super simples para vocês. Todas as gestantes vegetarianas, independente do tipo e tempo de vegetarianismo, precisam suplementar a B12. Né? Isso veio até pelo aquele manual da Sociedade Vegetariana Brasileira, né, para adultos. Eles falam em relação a essa suplementação que sim, tem que suplementar enquanto está na gestação. E aí o que acontece? Nutricionista pode prescrever podem prescrever de 10 microgramas até 1.000 microgramas por dia. Qual a forma de administração dessa suplementação? Via oral. Então, a gente não pode fazer uma suplementação intramuscular, por exemplo. E aí, sempre a mesma pergunta, qual é a dose, a frequência, como é que você avalia, como é que vai ser isso tudo? Então, assim, como avaliar é o exame da B12, né? Se a gente conseguir fazer o exame de B12, ácido fólico, homocisteína, melhor ainda, porque a gente consegue avaliar de uma forma melhor. Mas, se não, o da B12. No manual da Sociedade Vegetariana Brasileira, eles também afirmam que o ideal é que a B12 esteja acima de 490, né? Então, se ela estiver abaixo disso, e lembrando que a gestação tem uma demanda maior, a gente vai precisar suplementar. E aí, qual a dose e a frequência? De novo, é conversar com a pessoa. Se ela preferir uma dose intramuscular, então aí ela precisa ir ao médico, porque ela acha melhor tomar uma dose uma vez na semana e direto, porque ela tem uma pessoa que aplica, então ela vai ao médico. Se for suplementar via oral, a gente pode suplementar. Essa faixa aí, como é que você vai saber o quanto você dá, como é que você dá? Eu diria que, assim, é muito teste, experiência, e você vai vendo. E aí você manda manipular ou você compra pronta? E é isso em relação a todas as suplementações, né? Aproveitar para falar de todas em relação à manipulação. A gente não tem como afirmar que todas as farmácias de manipulação são confiáveis e que você vai ter exatamente o que você tem. E aí, de novo, experiência, tive uma paciente gestante que estava tomando uma dose até maior do que 1.000 microgramas e a B12 dela só caía. Então, ela estava fazendo uso de uma dose alta, porque assim, 1.000 é até alta, ela estava fazendo mais do que 1.000, e a B12 dela só caía, assim, ela fez 3 exames de sangue e tipo, só foi diminuindo. Então, assim, aquela B12 não estava sendo eficiente para ela e ela chegou no nível que ela precisou, caindo assim, abaixo de 180, que é o corte ali que falam para deficiente. Então, ela realmente já estava deficiente e só foi diminuindo. E aí, a gente teve que fazer, enfim, o médico para escrever a suplementação via intramuscular, né, para ela, para poder aumentar de uma forma mais rápida. Agora, assim, eu confio muito na farmácia do Fundão, porque eu também tive uma experiência de que a paciente foi lá e a gente conseguiu ver pelo tempo que ela demorou a comprar a B12 e ela foi lá, comprou, e 10 dias depois ela fez o exame de sangue. E em 10 dias a B12 dela aumentou de 140 e pouco para 400. Então, assim, eu confio na do Fundão.
Mas aí a gente precisa ir testando, vendo quais outras a gente pode confiar para poder indicar para esse paciente. Então, isso vale para todas as suplementações. É óbvio que seria muito melhor a gente suplementar o ferro, que eu pudesse fazer uma suplementação limpa, que eu falo, né? Uma cápsula que seja vegetal, sem um monte daquelas coisas que são desnecessárias, né? Só que será que isso vai ser viável? Será que isso vai ser confiável para esse período específico? Então, às vezes, é melhor a gente comprar na farmácia mesmo. E aí, aqui é um quadrinho que eu trouxe, que, na verdade, eu deveria ter traduzido, que eu usei para o meu TCC, que aí ele fala só um resumo, né, em relação, tipo, a todos esses nutrientes. Aí, tipo, o ômega 3, por exemplo, qual é o DRI? Que seria 1,4 gramas por dia. E aí, qual seria a quantidade, enfim, do cálcio? 1.000 miligramas. E aí, quais são as fontes de cálcio? Vegetais verdes escuros, né? Então, couve, brócolis, gergelim, leguminosas, nozes, linhaça, tofu, que aí acaba não sendo a nossa realidade. A vitamina D, que a gente acaba falando que as melhores fontes acabam sendo a exposição solar ou suplementar, e aí do ferro, da B12, que é a suplementação, e aí do zinco também. Eu acabei não falando do zinco em tudo, mas o zinco está presente nas leguminosas, então no feijão, na lentilha, no grão de bico, nos cereais, nas nuts em geral. E aí a germinação vai ajudar a reduzir esse antinutriente. Então a gente volta para a questão da técnica dietética, né? E aí agora é um convite, né, para você que está gestante, que é vegetariana, ou para você que conhece alguém que está gestante, é vegetariano, está querendo se tornar. A gente tem esse grupo agora que a gente vai começar, que é um grupo de alimentação e nutrição voltado. Então a gente quer no Telegram e a gente vai colocar algumas informações e poder trocar ali um pouco mais sobre esse assunto. E aí eu deixo meu e-mail para se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem trocar alguma coisa, perguntar, e estou aí à disposição. Como eu falo que terminei. Cheguei ao fim. Deixa eu falar aqui. Deixa eu voltar. Obrigada, Thaís. Obrigada, Thaís, pela excelente palestra. A gente... Como é que faz para voltar aqui as carinhas, Elaine? Eu tenho que sair, peraí, eu tenho que Ela vai parar. sair da palestra. Pronto. Ah, tá. Eu vou passar para... Fala aí, Elaine. Simone, eu vou tentar abrir o áudio da Michelle. Calma aí. Michelle, Tá. abre a sua câmera aí para eu te achar. Mas aí você já pode fazer pergunta para... Achei já, Michelle. Oi! Achou? Ela consegue abrir, ela abriu. Abriu? Eu fechei. Isso. Michelle, abre aí, Michelle. Oi. Não, ela tá fechando. Crianças, tô aqui acompanhando vocês. Então vai lá e depois você chama a Michelle para fazer as considerações, Simone. Tá ótimo. A Michelle é professora também de materno infantil comigo lá no FRJ, não, Michelle, inclusive, só para comentar, a Michelle, inclusive, esteve na minha banca do TCC esse ano. Falou, e aí a gente trocou bastante também, várias informações, enfim. Trabalho maravilhoso, inclusive, né, Thaís? O seu TCC lá com a Ana Faller, né? Foi com a Ana. Isso aí. Parabéns pela palestra, foi ótimo. Eu vou passar para você algumas perguntas que foram distribuídas no chat, depois eu vou deixar aqui umas questões que foram mais, assim, polêmicas, para a Michelle falar, porque a Michelle também acompanhou nos bastidores aqui, tá? A questão da... Muitas coisas aqui a gente já falou, mas, assim, sobre recomendações de proteína no caso da gestante, em relação a diferenciar a diferença em relação a não veganas, por conta da digestibilidade da proteína. Ela queria saber a sua opinião, a pessoa que perguntou. Deixa eu ver, você prefere que eu fale umas 3 e você responde as 3, ou quer que eu fale um por um? Acho que é melhor você ir falando e aí. Tá. Outra questão que falou em relação a mulheres que decidem adotar a dieta vegetariana na gestação. Não, elas não eram vegetarianas, mas durante a gestação decidem ser vegetarianas. Você acha que, na sua opinião, né?
isso tem que ser indicado? Deram algumas perguntas desse tipo, mas ou é melhor adotar ou tem que ter alguma consideração diferente daquela que não é vegana. E em relação às suplementações, eu vou deixar especificamente a Michelle falar sobre cálcio e ômega 3, tá? A ômega 3, ela é a rainha do ômega 3. Que ótimo que ela está aqui para responder junto comigo. Eu não entendi muito bem essa pergunta do se tornar vegetariana na gestação. Eu não vejo problema, até inclusive eu tive uma paciente que ela se tornou vegetariana e engravidou. Então, assim, o tempo dela era muito pouco e o que a gente pôde ver, assim, ela se tornou vegetariana e engravidou, tipo, no mesmo mês, e ela fez o exame de B12, por exemplo, 3 meses depois, e ela já estava em deficiência de B12 mesmo, abaixo de 180. Então, a gente pensaria, será que foi só o fato dela ter se tornado vegetariana, ou se essa deficiência já tinha antes, por exemplo, e se agravou, como é que era isso? Eu acho que é acompanhamento, né? Porque a gestação é um período que precisa de acompanhamento, né? E é isso, em relação à proteína e digestibilidade, se fala muito disso, né? De que as proteínas não são biodisponíveis, mas isso era assim, a gente já tem estudado com aquele padrão Dias, né? Que é um outro processo que fala sobre digestibilidade também. A gente viu que não faz tanta diferença assim. A gente precisaria aumentar um pouco o volume, é isso que eu falei um pouco, que você precisaria de técnica dietética e de forma de preparo, porque ela não vai conseguir um volume tão grande, porque ela precisa realmente de uma quantidade de proteína maior, né? Se a gente for pensar que ela precisaria daqueles 15% dividido no VET dela. E aí, quais são as formas de preparo? E a gente precisa da técnica dietética, de deixar do remolho e de formas de você consumir que sejam melhores do que só o feijão, né? Só aquela forma que está ali. Não estou te ouvindo, Simone. É quase que para tirar o ruído daqui de casa. Estavam voltados mais realmente à qualidade da proteína, devido à questão que você acabou de falar da biodisponibilidade e sobre a questão mesmo da qualidade dela, da decisão mesmo. Agora, as outras perguntas seriam relacionadas à suplementação de cálcio e ômega 3. Aí eu vou deixar a Michelle falar. Tá bom, Mia? A Michelle está aí já. Eu falo. Perdi Ele e o cachorro. Ô, Thaís, eu ia só fazer um acréscimo aqui, eu ia dividir, né? Com certeza a Thaís também deve ter vivenciado isso, quando a gente fala da B12, né? Que a realidade é que muitos onívoros têm deficiência de B12, né? Então, isso que a Thaís colocou aí, alguns casos onde em pouco tempo ela estava muito deficiente, mas quem sabe ela já começou deficiente, né? Porque 40%, se eu não me engano, dos onívoros são deficientes em B12. E não é um exame que a gente faz de rotina em gestante. Faz em vegetariano, em vegano, mas em onívoro não, né? A gente dificilmente pega isso. Né, Thaís? Exatamente, são 40% mesmo. Da população em geral, né, não especificando o tipo, se é homem, mulher, criança, são deficientes em B12. E aí o que acontece? A gestação tem uma demanda maior realmente. E aí o que você pensa? E aí a gente faz o corte de 180, né, que é deficiente. Mas se a gente for pensar nesses estudos que falam e que a Sociedade Vegetariana Brasileira traz pra gente, que seria de 490, muita gente não chega até 490, entendeu? Eu tive, por exemplo, a minha prima, eu até comentei antes que eu estava conversando com elas, a minha prima estava grávida e teve uma anemia importante, porque assim, ela não fez, não sei porquê, ela não fez o exame do segundo trimestre. Quando chegou no terceiro, a anemia dela já estava lá, assim, uma hemoglobina de 8. E aí ela fez a B12 e a B12 dela também estava baixa. Então era uma anemia de ferro e da B12, entendeu? Então eu acabei que o médico não suplementou, mas eu falei, não, você vai tomar. E aí a gente fez a suplementação junto. E ela não é vegetariana, né? Só pra não. E de extrema claro. importância, né? Porque a gente faz a suplementação de ácido fólico, mas na verdade ácido fólico precisa da B12, né? Assim, pra gente ter entrada de ácido fólico na célula, rodar ali o ciclo de um carbono, precisa de B12. E a gente não faz B12, né? Então, isso que você falou foi importante para a gente lembrar isso, né?
E exatamente, aí quando a gente fala do exame de sangue, o básico é aquilo, mas se a gente puder pegar o ácido fólico, porque aí a gente vê, eu até ia colocar também um estudo de caso para botar uma paciente, mas eu achei, ia ficar muito grande com certeza, porque né, já passei o tempo. Ainda abriram para mim, Thaís, agora a gente fica aqui a tarde toda conversando. Vamos ficar. E aí, o que acontece? Esse primeiro exame de sangue da paciente, que era vegetariana há 8 anos e não fazia nenhum tipo de suplementação, ela estava com uma B12 de 100 e pouco, assim, mas o ácido fólico maior do que 24. Então, assim, mesmo que a B12 dela tivesse 200, já era deficiente, porque aí tem essa relação do ácido fólico não está sendo convertido, porque não está na formativa. Enfim, que aí são várias nuances que nem todo mundo avalia. Com certeza, Thaís. E aí, só porque alguém falou, né, que a Thaís tinha respondido de se seria benéfico que alguém se tornasse vegetariano, né? Eu costumo dizer assim, a alimentação onívora, ela traz uma série de riscos. A Thaís falou que os peixes podem ter contaminação, a carne vermelha é rica em ácido araquidônico, é inflamatória. Então, assim, a gente tem um monte de contras quando você tem uma alimentação na presença de carnes, né? Você tem leites contaminados por agrotóxico, enfim. Então, tem um monte de ponto negativo. Então, se a alimentação vegetariana seria melhor, os estudos mostram, né, Thaís? Diminuição de risco de doença cardiovascular, melhora de dislipidemia. Então, na verdade, se estiver controlada, né? Eu sou sempre a favor daquele. Se for controlada, de repente seria melhor. E a gente fala como até os próprios posicionamentos, quando bem planejada. Ou seja, se realmente tá consumindo aqueles leguminosas, cereais integrais, frutas, verduras, é essa a sua base da alimentação ou é a base que é uma realidade que a gente vê, né? Pão, pizza, né? Aquelas coisas, os industrializados. Aí não adianta se tornar vegetariano base vegetal, né? Aí a pessoa se torna vegetariana para comer massa só, né? Exatamente. Aí não dá certo, com certeza. Mas Simone pediu foi para falar do ômega 3, né? Acho que a Thaís falou bem do ômega 3, né? A Thaís falou essa questão da conversão, né, Thaís? É sempre bom lembrar que quando a gente tem um excesso de ômega 6, a gente compromete a conversão, o alongamento de cadeia do ômega 3, né? E as fontes vegetais de ômega 3, elas precisam sofrer esse alongamento de cadeia. Então, mais do que nunca nessa hora aí, para a gente favorecer essa conversão, que está estimulada na gestação, o aumento de estrogênio favorece essa conversão. Mas a gente tem que reduzir o ômega 6, né? Então, o mais importante é a gente equilibrar. Qual é a razão do ômega 6 para o ômega 3? Isso, se não me engano, a sociedade, né, Thaís? Pode me corrigir se eu estiver falando alguma besteira. Sugere que a gente faça uma relação de 3 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Seria essa relação sugerida para a gente favorecer. E para quem tem condição financeira, né, a gente hoje tem as microalgas, né, de suplementação de ômega 3. E eu não sei a realidade da Thaís aí, que é muito próxima da minha ali no ambulatório. Eu acabo colocando muita linhaça, Thaís, assim. Acho que a semente da linhaça a gente tem que ter muita preocupação, a semente inteira, né, a gente não costuma recomendar na gestação, né, por conta do fitoestrógeno, né, do potencial fitoestrógeno. Mas o óleo da linhaça, né, como a Thaís mesmo colocou. Então, isso aí eu também acho, né, seria de extrema importância. E aí, Thaís, acho que para todo mundo, assim, eu coloco para todo mundo. Hoje é muito claro na literatura os benefícios do ômega 3 na gravidez, né? O DHA em si, um benefício para desenvolvimento cerebral, para cuidado visual da criança, mas o ômega 3 em si, ou seja, DHA e EPA, sendo benéficos também por esse potencial anti-inflamatório, então reduzindo o risco de diabetes, hipertensão, sei lá, de depressão pós-parto. Então, eu acabo colocando para muita gente. Para todo mundo, né? Fala aí, Simone, Thaís, quer falar Não, o alguma que coisa? você comentou sobre aquela questão da suplementação no privado, que hoje em dia tem as suplementações, essa questão da contaminação que ela abordou. Da microalga, né, Thaís? Quer dividir aí comigo também? Mas de microalgas. As microalgas não são contaminadas por mercúrio. Então, é uma opção, né? A gente não tinha isso até poucos anos atrás, assim, tinha que ser importado, a gente já tem a venda no Brasil, mas isso aí, obviamente, quando a gente fala de alguém que tem uma condição financeira melhor, né, para comprar esses suplementos. Até, assim, só para complementar o que ela falou, porque realmente, a gente pensando, tem alguns suplementos que já tem o ômega 3, mas aí se a gente pensar, os suplementos que tem ômega 3 para gestante, vem do peixe, então a gestante vegetariana talvez não vai querer consumir, né, na gestação. E aí tem agora essas microalgas que tem a questão da contaminação, mas o que eu fazia
pensando em SUS, né, e pensando nas pacientes que chegavam ali, era o óleo de linhaça, que era a coisa mais... Apesar delas reclamarem muito do gosto, porque assim, pra mim não faz diferença nenhuma, porque eu como, mas tem gente que reclama muito do gosto. É o que é a forma que a gente encontrava, né? Sim. Tem E o cálcio, uma Thaís, eu pessoa... fiquei na dúvida. Depois eu falo. Não, eu ia perguntar, vocês lá no fundão adotam esse 1.500 a 2.000 de cálcio? Isso. Miligramas de cálcio? Desculpa, fala de novo, sim. Se vocês adotam essa recomendação de 1.500 na sua prática lá, de 1.500 a 2.000 miligramas de cálcio? Para suplementar, que você fala? Na dieta, na alimentação, sim. de 1.500 a 2.000. A gente pensando na alimentação, a gente chegaria até 1.500 com leite e queijo. Quando Mas vocês fazem isso lá? Isso é uma prática de vocês no ambulatório? Chegar a 1.500 a 2.000? Sim, sim. Só que quando é vegetariano estrita, aí a gente suplementou, né? Porque não... Entendi. Porque essa é uma recomendação muito polêmica, né? Assim, é uma recomendação do OMS, por exemplo, que a gente não adota no Brasil. A gente não trouxe para cá esse guideline, né? O Ministério da Saúde não adota esse guideline. Por quê? Porque às vezes quando a gente suplementa muito cálcio, se não suplementa outros micronutrientes de equilíbrio, tipo magnésio, isso se torna um risco, né? Então, existem alguns artigos que acabam desencorajando esse uso de 1.500 a 2.000 miligramas de cálcio na alimentação. Mas por isso que eu te perguntei. Mas, na verdade, quando a gente fala de gestante vegetariana, a gente vê, né, algumas literaturas recomendando que se consuma mais. Mas nos onívoros, isso, enfim, eu não adoto, por exemplo. Acho questionável, né? E quando suplementa, só quando o consumo é abaixo de 900, que aí tem que se reavaliar a suplementação, né? O Ministério da Saúde fala isso. Não, mas aí tudo bem, aí você vai suplementar, né? Mas aí, para manter a alimentação de todo mundo, né? 1.500 e 2.000, até porque é caro, mesmo para quem é onívoro, né? Manter isso com leite e derivados é uma alimentação cara. Simone, é isso? Eu vou aproveitar que eu estou com o áudio aberto de novo, parabenizar de novo a Thaís, né? Que foi ótima. A palestra, Thaís, não sei se é nova, né? Assim, eu estava na boca da residência, né? Ou seja, já fez residência. Mas ela fala com uma experiência muito grande, né? Então, foi muito bom ouvir a Thaís. Ela tem essa experiência e tem muito para dividir com a gente sobre esse assunto. Obrigada, Thaís, por estar aqui no evento da Unirio. Agradeço aí também em nome da Unirio. Eu que agradeço. Thaís, ela quer compartilhar um pouco antes, né? A gente, aquilo no início que você tinha falado da prevalência, né? Do hábito alimentar da população, está pensando numa melhor qualidade de vida, tem se pensado também ter um CISREG, né? Voltado para gestante vegetariana, e aí isso pode ser uma nova conduta, né? Que a gente precisa estudar mais sobre esse assunto. Me chamou a atenção de ter só um conselho regional abordando, né, essa questão da posição do vegetarianismo, enquanto os outros conselhos ainda não têm uma posição, pelo menos por escrita, por protocolos, para estimular até mais estudos sobre o assunto, né, porque fica mais clara a conduta profissional do nutricionista. Teve uma pessoa aqui que ficou muito nessa questão dos vegetais, ainda da proteína, e também falou de substâncias. Perguntou do agrião, não sei, eu não sei se tem algum que tem efeito, pode ter efeito que estimula a contração. Se você sabe alguma coisa sobre isso, para poder falar. Não faço a menor ideia, não sei. É a mesma coisa que falam da canela também, que canela é abortiva e tem algumas, né, tem algumas literaturas que trazem um pouco, mas assim, teria que consumir uma quantidade muito grande de canela para poder conseguir provocar o aborto. Eu não conheço uma substância específica no agrião que vá... Eu até li, assim, alguma coisa da pergunta, mas eu desconheço, assim, até porque, assim, não acredito que a pessoa vai comer muito agrião também, então eu desconheço qualquer relação. Mas em relação ao consumo dos vegetais verdes escuros, que possa isso levar aumento de contração e ajudar a ser abortivo, não tem evidências, né? Não, muito pelo contrário, a gente recomenda o consumo de vegetais verdes escuros, né? O que a gente fala é um pouco, por exemplo, o espinafre tem muito ácido oxálico, né? Que acaba diminuindo a absorção do cálcio, então a gente fala para não consumir, né? O espinafre não é aquele que é para consumir todo dia, né? Mas só, assim, tem alguns antinutrientes, mas não sei nada de que consumo vai causar aborto, alguma coisa desse tipo. E aquilo que você falou, né, da técnica dietética, né? Até nesses fatores antinutricionais, a função do nutricionista está recomendando a forma de preparo,
para poder minimizar essas questões, né, que ainda existem, mas podem ser minimizadas pela técnica dietética, né? Sim, aumentar essa biodisponibilidade mesmo. Tipo, o próprio vegetal verde escuro seria até melhor se você fizesse refogado, né? Tipo, brócolis refogado, para você poder aumentar essa biodisponibilidade. Mas eu desconheço qualquer... Não sei, se você achar o artigo, eu não sei se é nutricionista ou não é, se é estudante, mas se achar o artigo, por favor, me manda, porque eu realmente não desconheço. Eu até fiz uma busca na literatura para poder conversar, para entender um pouco melhor a palestra, né? E realmente eu não vi nada das últimas revisões sistemáticas publicadas em nacionais e internacionais falando sobre essa questão, né? Mas sim aquelas que você abordou, né? Da suplementação, do ômega 3, do zinco, né? Da questão da importância, talvez, de fazer um consumo maior para poder contrabalancear esses fatores antinutricionais, né? Do ácido fítico, mas de uma forma geral... É isso. Estou vendo se tem mais alguma coisa. Elaine, Eu você também quer... nunca ouvi nada, só para fechar aí. Ah, obrigada, porque eu nunca ouvi nada. Tem mais alguma coisa, Elaine e Não, Michele? eu não vi nenhuma pergunta mais, não. Ô, Elaine, vou só completar aqui que alguém perguntou Então, eu perdi. do bicarbonato, só para não perder a oportunidade. Tá. Alguém perguntou sobre a higienização dos alimentos em relação ao bicarbonato. A Elaine respondeu que isso não elimina o micro-organismo, né? Mas eu imagino que a pessoa tenha ouvido falar sobre isso sobre a retirada de agrotóxicos, né? Isso que eu ia falar. Então, aí por isso que eu não queria perder a oportunidade. Porque, na verdade, esse trabalho que usa o bicarbonato com a retirada de agrotóxicos, lembrar que é um trabalho que foi realizado apenas na maçã, ou seja, o que a gente sabe é que pode retirar da maçã e que a gente retira da casca da maçã, o que significa que toda a polpa continua contaminada com agrotóxico. Então, a gente não recomenda, e eu particularmente nem incentivo, porque eu acho que quando a gente incentiva a alimentação o uso de uma alimentação orgânica, a gente está pensando não só no indivíduo que deixa de consumir o agrotóxico, mas no ambiente, né, no trabalhador, né, em toda a agroecologia. E quando a gente, então, passa a utilizar esse bicarbonato, a gente está ignorando todo esse restante, o que, na minha opinião, significam novas gerações. Então, para mim, por exemplo, que eu trabalho com materno infantil, eu quero que meus filhos consigam ter filhos e assim por diante, né? Então, eu preciso de um solo saudável, um ambiente saudável, né? E por isso que a gente incentiva o uso de alimentação orgânica, vinda de agricultura familiar, tá bom? Só não queria perder a oportunidade de fazer essa fala. Teve uma pessoa aqui que falou agora no final, Thaís, sobre alimentos fortificados. Você então, é porque eu falei de suplementar. Porque suplemento é quando você toma um suplemento, tipo assim, ferro, aí você toma o ferro, B12, aí você toma B12, tipo, com complexo B, as vitaminas do complexo B. Alimentos fortificados é quando a gente fortifica esse alimento, quando a gente coloca ali naquele alimento, mas ele não vai servir de suplemento pra gente, né? A gente vai estar adicionando ali algum micronutriente. E aí, por exemplo, a nossa farinha é fortificada com ferro e ácido fólico, né? Que foi uma estratégia lá em 1900, não lembro quando, para poder tentar garantir o consumo das pessoas de ferro e ácido fólico ali, tentar prevenir alguma coisa. E aí o que acontece? Nos países da Europa e nos Estados Unidos, que são países que são mais frios, que têm menos incidência solar, eles têm essa suplementação, essa fortificação, eu sempre falo errado, por isso que fica confuso, mas eles têm essa fortificação dos alimentos, e aí são vários alimentos, tipo cereal, aqueles cereais matinais, o iogurte, o leite, enfim, desses alimentos em geral, que são fortificados com vitamina D, com cálcio, né? Principalmente a vitamina D. E aqui a gente não vê tanto isso, né? Os alimentos fortificados. Tem um ou outro, porque não é da nossa cultura. E também não tem prevalência para a gente fortificar esses alimentos, porque aí teria que ser, tipo, todo mundo começar a fortificar ainda é pouco. Então, por isso que pra gente ainda não considera esses alimentos fortificados, porque sempre que a gente pega qualquer publicação lá de fora, eles falam, B12, alimentos fortificados. Que alimentos fortificados a gente tem com B12 aqui, sabe? A gente não tem.
que alimentos fortificados a gente tem com vitamina D? No caso, o leite que a gente encontra, mas alguns iogurtes tem, mas ainda é muito pouco. Eu até conversei com uma amiga minha que é da Danone e ela falou, alguns iogurtes são, mas não são todos, né? E enfim, aí por isso que pra gente ainda não é uma realidade, talvez algum dia seja, de alimentos fortificados. E aí a gente não considera muito eles para montar o nosso planejamento alimentar para o paciente. Ih, tá sem som. Eu? Não, a Não, Simone. mas não, eu tô falando Todas sozinha aqui. tecnologia. Tem algumas perguntinhas depois, a gente quer passar no privado para você, para alguma coisa, por causa do tempo que a gente tem. Agradeço a sua disponibilidade, a sua expertise no assunto, de ter dado essa excelente palestra para a gente aqui. Obrigada por compartilhar seu conhecimento. E agradeço também a Elaine pelo carinho, por ter me chamado como mediadora. E da vez junto a Michele, graças a Deus ela estava aqui. E aí a gente vai aprendendo cada vez mais, né, com as coisas, né? E aí a gente faz isso, tá, Thaís? A gente passa para você algumas questões que a gente não pôde, às vezes, talvez responder, a gente passa depois privado para os alunos, para alguns alunos, por causa do tempo. Claro, a gente pode. Eu disponibilizei o e-mail, tem o grupo aí no Telegram. Eu entrei também no grupo do. Porque assim, eu não tenho Instagram, tá, gente? Mas no Telegram eu tenho. É um absurdo isso. Não tenho. Michele, obrigada também por me dar um help aqui nesse ômega 3. Maravilhosa. Gente, então eu quero muito agradecer a presença de todo mundo, a Simone maravilhosa, a Thaís, a Michele, que lá no chat estão dizendo que Michele é diva, professora maravilhosa. Então, obrigada, Michele, também por tudo. Eu acho que a Thaís hoje ela falou uma coisa para a gente fechar o nosso evento que eu acho que representa tudo que a gente vem falando até aqui, que a gente precisa respeitar a escolha do outro. E cabe a gente, como nutricionista, e a Simone falou sobre a questão da posição do CRN e tudo, nós, como nutricionistas, a gente precisa falar de alimentação. E a gente precisa falar de alimentação vegetariana, então a gente precisa estudar isso. Então, por isso que muitos CRNs ainda não falam, né? Porque os grupos de estudos no Brasil em relação à alimentação vegetariana ainda é bem pequeno. Então, por isso que quando a gente da Unirio resolveu montar esse grupo, a gente queria dialogar sobre o tema, mas a gente quer dialogar de uma maneira científica, né? Então, a gente quer dialogar com pessoas que trabalham com isso, com pessoas que estão estudando. Então, por isso que é muito importante essa rede de diálogos que a gente formou durante esses meses. Então, eu quero agradecer a todos, agradecer a Michelle. Aí por isso que eu já me uni também, porque eu também concordo, acredito muito nessa parte de base científica, né? E eu falei, não, então preciso me juntar ali, já dei um jeito de fazer essa união ao projeto. Sou da FRJ, então vamos unir com a Unirio. Então, para quem é gestante, a Thaís está formando um grupo no Telegram, então vocês repassem, vai ter muita coisa bacana, depois vão ter atendimentos. Então, é bem legal que quem conhece uma gestante vegetariana, e a gente sabe que nem sempre a gente encontra um profissional que esteja aberto para tratar o vegetariano. Então, a Thaís vai se colocar aí à disposição de vocês, tá bom? E espero vê-los em outros eventos. O evento de técnica dietética continua. E a gente se encontra também no Telegram, né, no nosso grupo do Telegram, no nosso grupo do Face e também no Instagram. Muito obrigada para a Roberta, né, que conseguiu essa sala para a gente, as professoras Luciana e a todos os alunos que participaram desse evento. E a Michelle quer falar alguma coisa. Quero. Eu ia dizer, cadê a foto final, gente? Thaís não tem Instagram, não, mas o resto tem, gente. Tá bom, tira aí. Aí eu na banca, eu falei, Thaís, vamos tirar uma foto e botar no Instagram. Não, eu não Cadê a Simone? Simone. Vai. Apareçam todo mundo. Cadê Simone? Eu guardo. Cadê Simone, gente? Ela saiu. Não acredito que Simone saiu. Cadê Alexandre, gente? Raquel. Minha internet caiu, gente. Simone, a Simone tá dizendo que caiu. Espera ela entrar de novo aí. Deixa eu ver se tu tá falando com ela?
Ela fechou já. Eu até coloquei ali que essa coisa da gente ter isso de recomendação, né, Elaine? Assim, o guia para crianças menores de 2 anos agora trouxe, né, uma fala de crianças vegetarianas e a gente precisa disso também no nosso guia da população adulta, né? A gente precisa, enquanto nutricionista, né? Enfim, também o guia não é só de nutricionista, eu sei, mas eu estou querendo dizer porque foi desenvolvido, né, por grande parte por nutricionistas. E a gente precisa falar desse tema realmente. Então, parabéns para o grupo, que eu adoro. Vamos lá, cadê? Tem um monte de gente aí que ninguém abre câmera, né? Todo mundo tem vergonha, mas a gente tira foto assim mesmo. A gente, olha lá, Raquel, toda de batom linda. O pessoal foi se arrumar. Gente, então, gente, eu só dei até o cabelo, então, vamos. A gente se encontra. Tchau. Cadê? Quem é que vai fazer? Eu já tirei. Ah, já, gente, nem disse. Simone voltou. Cadê? Ih, voltou com ela mesma. Agora não é mais Alexandre. Não, agora ela é. Vamos, então. Tirei. Maravilha, gente. Obrigada. Obrigada pela oportunidade.